Vamos agora para as mobilizações e avaliação do complexo tornozelo. Quando a gente vai avaliar os movimentos ativos do tornozelo, a gente avalia tanto o movimento de flexão plantar, flexão dorsal, inversão e eversão. Só que, o que é importante saber em relação a esses 4 movimentos? A flexão plantar e a flexão dorsal ocorrem na articulação propriamente do tornozelo, que a gente chama de articulação tibiotársica ou tibiotalar, ou talo-crural. Essa articulação tem esses 3 nomes na literatura. Ou seja, quando eu tenho um paciente que tem uma limitação ou para flexão plantar e dorsal, ou dorsal, a mobilização tem que ser nessa articulação. Porém, muitas pessoas confundem que a articulação, os movimentos de inversão e eversão, muitas pessoas confundem esse movimento com a articulação tibiotalar. Só que, como eu falei, esses movimentos de flexão plantar e dorsal ocorrem na articulação tibiotalar. Os movimentos de inversão e eversão do tornozelo não ocorrem nessa articulação, ocorrem em outra articulação, que é a articulação subtalar. Então, é muito importante isso porque quando o teu paciente, agora no caso, tiver uma limitação ou para inversão ou para eversão, a mobilização já vai ser diferente. Então, é muito importante a gente diferenciar aonde ocorrem esses movimentos. Se é na articulação, se é flexão plantar e dorsal, é na tibio-talar. Se é movimento de inversão e eversão, é na subtalar. Ou seja, quando eu for mobilizar, eu tenho que mobilizar a articulação adequada para aquele movimento. Então, com o meu aluno, com o meu paciente com limitação para flexão plantar e dorsal, mobiliza o tibio-talar. Para o meu paciente com limitação ou dor para o meu paciente com limitação ou dor para inversão ou eversão, eu vou mobilizar a articulação subtalar. Então, é muito importante a gente diferenciar isso para poder tratar da maneira adequada. Da mesma forma que o joelho, o tornozelo, é uma articulação que trabalha também em cadeia cinética aberta e fechada. Então, a gente tem que ter em mente na questão da artrocinemática e da osteocinemática, na questão da lei do côncavo e convexo. Então, é muito importante a gente correlacionar, a lei do côncavo e convexo da mesma forma como fizemos com o joelho. Na flexão plantar e dorsal, em cadeia cinética aberta, quem movimenta mais em relação à tíbia, que é a extremidade distal da tíbia côncava e o talos convexo. Então, na cadeia cinética aberta, eu posso dizer que o talo se movimenta mais em relação à tíbia, ou seja, convexo. E quando é o convexo que se movimenta mais, o movimento artrocinemático é no sentido oposto do osteocinemático. Ou seja, flexão plantar, o pé foi para baixo, foi para posterior no caso aqui. O movimento da planta do pé foi para posterior. Se o movimento da planta do pé foi para posterior, o deslizamento aqui que vai ocorrer é anterior. Na flexão dorsal, o dorso do pé vai direcionar anteriormente, vai vir para anterior, lembrando da posição anatômica, Se veio anteriormente, o deslizamento é posterior, ou seja, então a gente tem que correlacionar isso. Ao contrário, ocorre quando a pessoa, o aluno ou o paciente, enfim, agacha, faz um agachamento e com o tornozelo já muda a relação, porque aí é cadeia cinética fechada. Então é muito importante a gente estar correlacionando o tempo todo isso. Vamos agora avaliar os movimentos e mobilizar a articulação tibio-talar. Da mesma forma, a gente precisa sempre ter uma boa estabilização para poder mobilizar. Então, no caso do deslizamento posterior da tíbia em relação ao talos, eu vou manter firme, fixo aqui, segurando aqui pelo meu calcâneo e apoiando o tornozelo aproximadamente a 90 graus e segurar com a outra mão aqui na extremidade distal da tíbia e realizar um deslizamento posterior da tíbia em relação ao talos. Isso é um deslizamento posterior.
Agora, se eu quiser realizar um deslizamento anterior, eu posso realizar nesse decúbito também? Posso. Agora eu vou estabilizar. Agora eu vou fazer o contrário, eu vou estabilizar a tíbia e vou fazer a mobilização pelo calcânio. Eu vou usar o calcânio, a pegada aqui no calcânio e vou puxar aqui, ó, o talos nesse sentido, anterior. Então, a primeira, o deslizamento posterior, o que eu fiz? Fixei aqui e mobilizei pela tíbia. Na segunda opção, deslizamento anterior, eu vou fixar, continuar com a mesma pegada, porém aqui vai estar fixo, a tíbia fixa, e aqui eu vou puxar para cima, deslizamento anterior. Nesse mesmo decúbito, a gente aproveita para fazer a mobilização para inversão e eversão, ou seja, a mobilização da articulação subtalar. A pegada também pelo calcânio, só que agora a gente vai abraçar tanto a borda medial quanto lateral do calcânio com essa parte da mão, né? E é bem no calcânio mesmo a pegada, ó. Entrelaçar os dedos, abraçando o calcânio. Os cotovelos voltados para fora, os dois, e o movimento vai ser um movimento até a sensação final. Lembra que o objetivo da mobilização, tanto para avaliar, principalmente para avaliar, né, mas para tratar também, a gente tem que sempre perceber a sensação final do movimento. Não adianta ficar fazendo a mobilização antes da barreira. É como um alongamento. Quando a gente vai fazer um alongamento, a gente vai até a barreira, a primeira barreira, e depois dali a gente vai ganhando na mobilização da mesma forma. Então eu vou fazer essa pegada aqui nas laterais do calcânio, lateralmente e medialmente, e vou fazer o movimento, percebendo a sensação final de eversão. Como eu falei, o movimento é pequeno porque é um micromovimento, é um movimento acessório, não é osteocinemática. Então eu não vou ver, eu vou sentir. Faço eversão e depois percebo a sensação final de movimento para inversão. Comparo com o outro lado e vejo a necessidade de realizar qual direção de mobilização, né? A direção da mobilização. Mais uma vez, ó. Eversão, inversão. A mesma pegada que eu uso para avaliar vai ser a pegada que eu vou usar para tratar. Então vamos supor que ele tenha tido uma limitação para eversão. Eu não preciso ficar indo e vir para a inversão e depois ir lá na eversão. Não, eu posso somente localizar a barreira de movimento aqui e ficar fazendo o movimento oscilatório da barreira em diante de eversão. Se a restrição for para inversão, da mesma forma, eu identifico a barreira e fico fazendo o movimento oscilatório da barreira em diante. Então, essas são as mobilizações em decúbito dorsal para articulação tíbio-talar e subtalar. Uma outra opção de mobilizar, realizar o deslizamento anterior da articulação tíbio-talar, que eu gosto até mais do que em decúbito dorsal, é em decúbito ventral. Então a gente vai estabilizar distalmente a tíbia, aqui, né, anterior, na parte anterior da tíbia, e entrar com essa mão aqui como se fosse fazendo uma pinça aqui no calcânio. E pelo calcânio eu vou realizar o deslizamento, vou usar essa pegada aqui do calcânio e realizar um deslizamento anterior. Então essa posição facilita bastante. Da mesma forma, eu não vou ficar fazendo a força com o meu braço, né? Eu vou usar o peso do meu corpo para realizar o deslizamento anterior. Então facilita bastante essa posição em decúbito ventral para o deslizamento anterior. É só mais uma opção, como eu sempre falo, qual técnica escolher? Aquela que o terapeuta conseguir realizar da melhor maneira possível. Então a gente tem algumas possibilidades e que o terapeuta tiver mais habilidade, que o paciente ficar mais confortável. Então a gente tem que dosar todos esses parâmetros para selecionar
a posição, ou seja, a técnica adequada.